Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Isadora, eu participo do PET Civil UFC e hoje vamos dar início a mais uma aula da nossa playlist de AutoCAD. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre planta baixa. Para isso, eu vou iniciar lendo a norma 6492, que é a representação de projetos de arquitetura. Vamos lá. Aqui no iniciozinho tem um sumário com o conteúdo dessa norma e a gente vai começar lendo a partir da planta de situação, que é uma planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a finalidade a que se destina. Essa parte da finalidade a gente vai ter no layout, que eu vou já mostrar o que é. Para aprovação em órgãos oficiais, essa planta deve conter informações completas sobre a localização do terreno. Uma planta de situação é essa daqui. Essa parte vermelhazinha aqui é a delimitação do quarteirão. E essa parte verde é o lote que a gente vai ter uma construção dentro, certo? É isso daqui que a gente representa numa planta de situação. Já uma planta de locação ou implantação, ela compreende o projeto como um todo, contendo, além de projetos de arquitetura, informações necessárias dos projetos complementares, como movimento de terra, arruamento, redes hidráulica e elétrica e de drenagem, entre outros, certo? Que é mais ou menos isso daqui, onde a gente vai ter dentro do quarteirão, né, da esquina que essa construção vai ser construída, já dentro dela a planta baixa, o projeto de drenagem, projeto de rede elétrica. Essa daqui a gente só tem a planta baixa, certo? Mas é mais ou menos isso daqui. Já a planta de edificação é uma vista superior do plano secante horizontal, localizada a aproximadamente 1,50 metros do piso, de referência, que é isso daqui, certo? A gente tem a nossa casinha e tem um corte feito nela a 1 metro, essa distância que tem bem aqui é 1,5 metro, 1,10 metro, por aí, e tem um corte da nossa planta baixa. E é isso daqui que a gente vai ver olhando de cima, certo? Continuando. Os cortes são no plano secante vertical, onde a gente vai dividir a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal ou no transversal. Deixa eu mostrar aqui o que é um corte. O computador travou. Deixa eu mostrar aqui o que é um corte. Aqui a gente tem uma planta baixa, certo? E essas representaçõezinhas aqui, de B a B, de A a e de C a C, são representações de cortes, tanto no sentido longitudinal como no transversal. E é isso daqui que a gente vai ver, certo? Por dentro da nossa construção, só que ela é cortada, certo? A gente vê tanto de um lado como do outro. É isso daqui que tem por dentro da casa e é isso daqui que a gente vai ver no corte, certo? Continuando. Aqui também tem a representação de fachada, certo? Que é isso daqui, praticamente, certo? É a frente ou a lateral da nossa construção. É a representaçãozinha, certo? Aqui as elevações são uma representação gráfica de planos internos ou de elementos da edificação, que é isso daqui. Deixa eu mostrar. Aqui a gente tem um plano que está a 0,43 metros da origem, certo? E bem aqui a gente tem um plano que está a 3,33 metros da origem. Vai ter sempre uma elevaçãozinha diferenciada, certo? Então, é isso que a gente representa com esse símbolozinho aqui. Vamos continuar. Aqui tem detalhes de ampliações, escala, condições do papel. Mas aqui embaixo sobre formatos, carimbo. O carimbo é essa parte aqui. A gente vai ter o layout da nossa página, certo? E essa parte aqui da legenda é o nosso carimbo. Vai ter a instituição que fez, se você estiver na escola ainda, ou faculdade.
ou o nome da empresa que fez, certo? O titular, que é a pessoa que pediu esse projeto, e o nome do autor. Aqui tem o curso de edificações, se você ainda estiver na escola, né, como eu disse, ou então o endereço desse projeto, certo? Sempre tem. Aqui é a escala, a data de início e término do projeto, o número, que pode ser uma matrícula, depende, turma, e a prancha. Sempre tem que ter a prancha, certo? Continuando. Aqui tem a representação de um layout em uma folha A4, aqui a dobradura, que tem que seguir a norma também. Numa folha A0, numa folha A1, uma folha A2, A3 e A4, ela já é no tamanho original, não precisa ser dobrada. Aqui tem algumas técnicas de desenho à mão livre, a gente não vai ver lá ainda, já que a gente está aprendendo no CAD, certo? Continuando. Planta de situação, já falei sobre, vocês podem ler depois, né, a norma 6492, se vocês quiserem ler com mais atenção. Aqui tem várias descrições de o que é importante numa planta baixa, num projeto arquitetônico, né. E aqui tem a representação gráfica de arquitetura, né, das linhas. Eu já falei um pouco sobre elas nas nossas primeiras aulas, certo? Então eu vou ler bem rapidinho por cima. Que são linhas de contorno, se elas vão ser contínuas ou tracejadas, pontilhadas, etc. Certo? Aqui tem mais ou menos o tamanho que elas devem ser. Linhas tracejadas são coisas que a gente não está vendo, certo? Linhas de projeção, traço e 2 pontos, que é diferente das linhas de eixo, que é só um pontinho, que é quando a gente vai indicar o centro de alguma bitola, né, que é uma circunferência, um furo, ou então o centro de uma cuba de pia, que a gente tem que saber o centro dela para poder fazer as instalações sanitárias. Aqui linhas de cota, linhas auxiliares, prestem bem atenção nos milímetros dessas linhas, certo? E aqui linhas de indicações chamadas. Aqui mais algumas representações, as normas das letras e números dos nossos projetos. Há algumas escalas que são muito utilizadas, a gente tem bastante elas nos nossos escalímetros. Escala gráfica e representação do norte. Aqui é o norte normal, aqui é o norte magnético e aqui é o norte de posição relativa, certo? Aqui tem algumas representações de escada, de rampa, mas aqui para baixo é inclinação, que a gente tem nos telhados ou caimentos, que a gente utiliza muito em projeto de coberta ou então de drenagem, certo? Projeto sanitário. Aqui tem alguma ampliação e detalhes, que é, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer detalhar mais, a gente faz essas indicações, certo? Aqui no corrimão sempre tem esses detalhamentos. E aqui mais embaixo, outras formas de fazer esse detalhamento. Aqui a gente tem a numeração e os títulos do desenho, onde a gente vai escrever planta do térreo ou então planta elétrica, planta de drenagem e qual é essa planta, se é a número 1, a número 2, a número 3 e a escala que a gente utilizou, certo? Aqui tem a indicação de fachada, certo? Quando a gente vai fazer uma fachada, a gente coloca esse triangulinho. E aqui embaixo, designação de portas e esquadrias. A gente sempre vai colocar porta 1, porta 2, janela 1, janela 2, porque a gente vai representar elas no nosso quadro de esquadrias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente tem um quadro de esquadrias, onde tem a P1, a P2, a P3 e as medidas. A P1 é uma porta de entrada, então ela tem 1,6 metros por 2,10 de altura, certo? E aqui na janela a gente tem a largura e a altura, e aqui é o peitoril, a distância dela do chão até onde ela inicia, certo? Essa daqui de 1,74, 1,70, normalmente são janelinhas de banheiro. Essa daqui é uma janela de cozinha, certo? Então, ela é mais alta, certo? Pode ser que não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, a janelinha do banheiro é uma janela alta, portanto, ela é representada dessa forma, tracejada tanto aqui como aqui. Por quê? Porque quando a gente vem olhar aqui, na nossa altura do corte da nossa planta baixa,
se a gente tivesse uma janelinha do banheiro, ela ia ficar acima. Não é algo que está dentro da nossa visão, que está fora. Portanto, ela vai ser desenhada como projeção. Por isso, ela é feita com linhas tracejadas, certo? Diferente de uma janela que é baixa, ela vai ser desenhada dessa forma, toda contínua, porque é algo que a gente está vendo, certo? Igual a projeção das portas, certo? Não é algo que a gente vê. A porta não vai sair riscando no chão, então ela é tracejada. É algo onde representa o movimento. Por exemplo, aqui no banheiro é interessante ter a projeção da porta, porque quando a gente for colocar uma cuba de pia, a gente não vai estar atrapalhando abrir essa porta. Então é interessante a gente saber, certo? Vamos continuar lendo a nossa norma. Aqui o quadro geral de acabamentos é algo optativo, porque a gente tem um engenheiro que toma conta do andamento da obra e ele tem uma planilha lá no Excel onde ele vê isso. Mas se for possível, a gente tem também no nosso projeto a planilha de acabamento, com a cerâmica que a gente usou, a madeira, a cor da tinta, que tinta foi, o teto, aonde já foi feito, onde não foi feito e etc. Aqui embaixo tem algumas representações de achura, certo? Concreto em corte, a gente coloca muito quando a gente vai fazer uma laje, certo? Aqui tem mármore e granito quando a gente faz algum balcão. E mais aqui embaixo, outras coisas, certo? Aqui tem um quadro geral de esquadria, certo? Que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Mas esse daqui tá muito mais completo. E às vezes não é necessário, mas às vezes sim, se for um projeto mais simples de uma residência. Mas se for um projeto gigantesco, é interessante ele ser mais completo sim. E é isso a nossa NBR 6492. Eu vou voltar aqui para a nossa planta baixa para a gente analisar alguns fatores, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma planta baixa, onde a gente vai ter a representação dos cortes, vai ter as escalas, o nome do cômodo, a área, o nome das projeções, o que é essa projeção aqui, que no caso é a projeção da coberta, do telhado, é como se fosse uma sombra que o telhado faz, certo? Aqui, o símbolozinho da fachada, certo? Sempre olhando esses detalhes. A representação das portas, cuidado com as layers, porque as layers elas influenciam na espessura da nossa linha quando a gente vai imprimir, certo? E essas coisas a gente vai olhando. Aqui na planta baixa é mais ou menos isso, certo? E aqui o quadro de esquadrias que eu já mostrei para vocês. Aqui do ladinho eu tenho uma planta de coberta, certo? Aqui é a indicação da água, para onde essa água vai escorrer quando chover. Aqui é a cumeira, que é a parte mais alta do nosso telhado. Então, esse telhado aqui ele é em triângulo, certo? Aqui é a inclinação de 30% e o tipo de telha que a gente utilizou. A gente também tem a marcação dos cortes, certo? E é isso. Continuando, deixa eu mostrar aqui. Ó, coberta e a escala utilizada. Aqui não tem, mas vocês entenderam. Continuando, aqui o corte AA. O corte AA é esse daqui. Deixa eu mostrar na planta baixa. É daqui para cá. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver daqui, onde a gente tá, olhando para lá, para cima. Então, a gente vai ver essa parte aqui do banheiro, essa parte da circulação e aqui a área de serviço, no caso, só a parede. Um pedacinho dessa janela, um pedacinho dessa outra janela, e vocês podem ver que essa daqui é uma janela baixa e essa aqui é uma janela alta. Então, vamos ver como que fica a representação de uma janela alta e uma janela baixa. Aqui tá a janela baixa, que o que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um corte em uma casa para fazer a planta baixa dela, a gente faz mais ou menos isso daqui. PL Enter. Clico bem aqui, certo? Na origem da nossa casa. Deixa eu ligar o orto. Aqui, 1.5. Enter. Se eu vier para cá, certo? Ó, deixa eu mudar a cor dessa linha. Pronto, ó. Quando eu faço um corte de uma casa, é mais ou menos isso. É um corte nessa altura aqui.
Então, aqui eu consigo ver essa janela, que é a janela baixa. Já a janela alta do banheiro, eu não consigo ver. Por isso, ela é representada com tracejado e essa daqui é com linhas contínuas, certo? E aqui é como a gente vê dentro de um corte, certo? Uma baixa e uma alta. Aqui o banheiro tem a achura de banheiro, certo? Que são os ladrilhos. Aqui a achura de terra, certo? E aqui é uma laje, portanto ela tem a achura de concreto. E aqui a representação da coberta, que é em triângulo, como eu disse para vocês. Vamos continuar. Aqui tem um corte BB, certo? Ele não está completo, portanto ele não tem as cotas e etc. Mas a gente pode perceber aqui o que é que a gente vê nele. Como esse corte foi feito daqui para cá, certo? Ele não foi feito no centro da casa, então a gente vai ver um pedacinho do telhado que tá para esse lado aqui. Desse lado aqui a gente tem uma janela baixa e desse lado aqui uma janela alta, certo? Eu tô aqui mostrando para vocês o que a gente vai ver ali no corte. Vou voltar aqui pro corte, certo? E aqui, ó, a janela alta e a janela baixa. E aqui o pedacinho do telhado que a gente cortou, certo? E aqui a outra metade do telhado. Pronto. De resto, a gente teria aqui uma planta de fachada, mas ela não foi feita, certo? Mas eu já mostrei para vocês como é. E é mais ou menos isso que a gente tem que entender quando a gente vai fazer uma planta baixa, uma coberta, quais são as indicações que a gente vai ter, como que a gente representa essas janelas, essas portas, e aqui no quadro de esquadrias, certo? E é isso. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Vejo vocês no próximo vídeo. Curtam e compartilhem. Um beijo!